deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada fé, recordo a cruz, o lenho tão cruento. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra de Deus está se cumprindo, todas as Escrituras. Essa palavra é divinamente inspirada por Deus. É uma espada de dois gumes, ao ponto de dividir a alma e espírito, para que o homem seja perfeito diante de Deus. Nada é oculto ficará diante dos olhos do Senhor. A terra não tem conhecimento de Deus. A terra não tem conhecimento da verdade. E a palavra diz em Oséias capítulo 4: ouvi a palavra do Senhor, mas hoje o povo não quer ouvir. Mas Deus fala: ouvir a palavra do Senhor. É necessário que você escute, para que você se converta e você não desça para o inferno depois da morte. Então a palavra fala: ouvir a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor deu a contenda com os habitantes da terra. O Senhor deu a contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade. Na terra não tem verdade. Desde o ramo político, das leis, da justiça, não há verdade. O povo não vive a verdade, não anda na verdade. A maioria das pessoas anda na mentira. O povo que ama a mentira, ama ouvir a mentira. Por isso que tem um governo que merece, porque o povo gosta da mentira. E se você é mentiroso, você é filho do diabo, porque a palavra de Deus fala que o diabo é o pai da mentira. Então, se você mente, se você anda numa mentira, você é filho do diabo. Se você segue uma religião mentirosa, você é filho do diabo. Todos aqueles que distorcem a palavra de Deus é filho do diabo. E a Bíblia fala que os mentirosos serão lançados no lago de fogo e enxofre. É os últimos da fila. Os mentirosos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Por isso que Deus está falando para Oséias que Deus tem uma contenda com os moradores da terra, porque não tem verdade. As pessoas não querem buscar a verdade. Para você ser liberto, é só conhecer a verdade. Para você ser liberto, é só você conhecer a verdade. E a verdade libertará. Não tem verdade, benignidade, nem conhecimento de Deus. O povo não quer o conhecimento de Deus. Quando o povo não conhece a Deus,
E aí vira escravo das religiões delas. E aí o povo padece na mão de padre, de pastor, de religiões, porque o povo não lê a Bíblia. Por que tem padre rico, pastores ricos, macumbeiros ricos, milionários? Porque o povo não busca a verdade. E aí quando o povo não busca a verdade, cai na mão dos falsos profetas. Não tem verdade, não tem bondade, nem conhecimento de Deus. Os próprios juízes, STF, presidentes, prefeitos, vereadores, deputados, andam na mentira. Mente na cara do povo, e o povo acredita, porque o povo não tem conhecimento de Deus. E aí deposita confiança em homens, deposita confiança em líderes religiosos. Por isso que Jesus fala em Mateus 24: quando disserem para você, o Cristo está ali, não vai atrás. Ele está no interior da casa, não vai também. Surgirão falsos cristos, falsos profetas. E se possível, vai enganar até os escolhidos. Quanto tempo que você não lê a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Você sabe que Deus está dizendo para nós? Não tem conhecimento de Deus. Oséias está dizendo: não há verdade. Quando você não tem conhecimento de Deus, não tem verdade. E a verdade está na palavra de Deus. A verdade não está no Alcorão, não está no catecismo do padre, não está na revistinha da Testemunha de Jeová, não está na Adventista do sétimo dia. A verdade está nas Escrituras. E permanece na terra é o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente outro. Olha o que tem na terra: mentir, matar, furtar, adulterar, fazer violência. Um ato sanguinário segue outro ato sanguinário. É estupro, pedofilia, está cheio de pedófilo, aliciador de crianças, está cheio. Se você não se converter, seu pedófilo, você vai queimar no inferno depois da morte. Abusadores, está cheio de velho pedófilo, filhos do diabo. Se não se converter, vai queimar no inferno depois da morte. Cheio de mulheres que fazem aborto para ficar pulando na cama com macho, fica matando criança no ventre. Geração assassina. Um ato sanguinário segue outro. Cheio de pastor ladrão, mentiroso. Pastor ladrão. Se o seu pastor pede dízimo, ele é ladrão. Cheio de padre pedófilo, homossexual, abusando de coroinha dentro das catedrais. E o povo passa pano. Cheio de papa, assassino, prostituto, e o povo passando pano. É o que Oséias está dizendo. Na terra só tem mentiroso, só pensa em matar, adulterar. Um ato sanguinário segue outro. Aborto, homossexualismo. Uma geração que está trocando a relação natural contrária que Deus criou. Um ato sanguinário segue outro.
imediatamente, não tem intervalo, cheio de macumbeiro matando criança em cachoeira, esses políticos matando criança para obter riqueza, geração de prostituto, geração de adúlteros e perversos, que trai o marido, trai a mulher, não está nem aí com a família, geração maligna, geração podre, está tudo caminhando para o inferno. Uma geração de macumbeiro, feiticeiro, adoradores de demônios, uma geração que gosta de adorar demônios. Ai, depois da morte, não, depois da morte eu vou para o céu, vai nada. Geração maligna vai queimar no inferno depois da morte. A Bíblia é bem clara. Perderam o conhecimento de Deus, perderam a verdade, não querem a verdade para viver na mentira. É o que Oséias está dizendo. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, fazem violência. O que tem de funcionário ladrão, que rouba o patrão, não está escrito. Está cheio. Funcionário ladrão. Ah não, eu vou roubar mesmo. Você vai para o inferno depois da morte. Mentiroso, que tem de policiais mentirosos, adúlteros, e aí depois quer cumprir lei. Não pode roubar, o policial fala, mas ele é ladrão também, suborna o povo, vende droga, que tá cheio de polícia, cheirador de cocaína, não está escrito, tá cheio. Aprende a droga para depois vender também. Está cheio. Não há verdade. Até está dizendo não há verdade. Homens com várias amantes, e depois quer que Deus abençoa. Vai abençoar nada, você vai queimar no inferno depois da morte. Só permanece isso. E Oséias fala que imediatamente o outro ato segue outro. É um demônio, sai um demônio, entra outro. Sai o Zé Pilim, entra o tranca-rua. Sai o tranca-rua, entra a pombagira. Sai a pombagira, entra o preto velho, e assim vai. É um demônio puxando o outro. 7 espíritos piores. Por isso a terra lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Sabe por que a terra está assim? Por causa da maldição do pecado. Muito derramamento de sangue nessa terra. O salário do pecado é a morte. Por isso que a terra está morta. Os animais desfalecem. A natureza geme. Empresários gananciosos destroem a natureza para querer ficar ricos e aumentar a riqueza. Contamina a terra. E aí depois vai orar a Deus, fazer o quê? Uma vez o Mateus falou para mim: por que Deus não destrói o mal da terra? Falei, se Deus resolver destruir o mal da terra, o primeiro a ser destruído é o homem. Porque a terra está assim por causa do homem. Isaías 59 fala que o pecado faz separação entre Deus e os homens. E quando você está separado de Deus, você está servindo o diabo.
Quando você está separado de Deus, você está servindo o diabo. Essa história de livre-arbítrio. Ah, não quero Deus. Tá bom, você mesmo querendo, você está servindo o diabo. Por isso que a terra lamentará, todos que habitam desfalecerá. Uma geração que cuida mais do animal do que do próximo. Mulheres, em vez de ter filhos, estão querendo um boneco, uma boneca reborn. Geração podre, tá estragada, essa geração tá estragada. Nem psiquiatra dá jeito. Tudo que é na terra desfalecerá. Até os animais do campo, as aves do céu e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é os que contenda como sacerdote. Por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Destruirei a tua mãe. Deus está dizendo que os profetas deixaram de pregar a verdade para pregar aquilo que o povo quer ouvir. Hoje você entra numa igreja, não se prega a verdade, só prosperidade, só dinheiro. O povo não aguenta mais. Vai na igreja, é só dinheiro, só campanha, só voto. Ninguém aguenta mais ouvir de tanta vida material que essas igrejas pregam. Se você for na igreja e o pastor está falando de bens materiais, falando para você de dinheiro, saiba que é o diabo que está pregando ali. Porque o primeiro pregador da prosperidade foi o diabo. E o que está cheio de pastores incorporados de demônios, pregando prosperidade para as pessoas, não está escrito. Ninguém contenda, ninguém prega, ninguém exorta. Só mensagens Nutelas. Vai nessas igrejas aí, é só mensagem falsa. Mensagem pro dia a dia. Mensagem, olha aqui, tá lotado, por quê? Porque o povo gosta da mentira. A geração de hoje gosta de ouvir a mentira. Por isso que as igrejas estão lotadas. Por isso que a igreja católica está lotada, as evangélicas, espírita. Porque o povo gosta de ouvir doutrina de demônios. E aí o povo anda tropicando de noite, tropicando de dia. Jeremias 23 fala que o povo vai ser empurrado para as trevas. Você que gosta de ouvir padre, pastor falso, você está sendo empurrado para as trevas. E você vai cair lá no inferno depois da morte. Quando você ouve mentira, você está sendo empurrado para as trevas. Uma geração que gosta de ser empurrada para as trevas. Tropeçará de dia, e o profeta contigo de noite. Vai para o inferno junto com os falsos profetas. Vai para o inferno junto com os lobos devoradores. Se essa humanidade parasse para ler a Bíblia, saberia que eu estou pregando aqui a verdade. Não estou aqui pregando mentira para você. Uma geração que tem ódio da verdade. Aí eu vou lá no
padre, o padre vai fazer uma missa para mim. Você está indo para o inferno. Eu vou lá no pastor que ele prometeu a prosperidade. Você está indo para o inferno. Jesus não veio prometer prosperidade para nós. Jesus veio dar vida eterna. Ele morreu numa cruz para dar vida eterna. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E eu também rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, e eu também esquecerei dos teus filhos. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, e não é conhecimento humano, porque o povo vai para a faculdade, estuda para virar ateu, vai para a faculdade, estuda para virar comunista, para negar a existência de Deus. Você viu lá a missa lá? Você viu lá? Acho que eu tô tendo já. Eu peguei tudo. Tem nos carros. O povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu rejeitaste, e eu rejeitarei para que não sejam sacerdotes, visto que esqueceste da lei do teu Deus. O povo está esquecendo da lei de Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, pela transgressão dele tem desejo ardente. Por isso meu povo é assim. Será sacerdote, será o sacerdote. Vou castigá-lo segundo os seus caminhos, e darei segundo as suas recompensas. Quando um pastor prega mentira para você, ele está conduzindo a tua alma para o inferno, e Deus vai castigar ele. Padre, pastor, papa, qualquer líder religioso que falar em nome de Deus contrário à palavra, Deus vai requerer o sangue da mão. O salário do pecado é a morte. E se você está ouvindo contrário à palavra de Deus, você está caminhando para a morte. Você está caminhando para a morte. Comerão, mas não se fartarão. Entregarão a luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar para o Senhor. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. Uma geração embriagada pelo pecado. Jesus falou que seria como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e levou a todos. O meu povo consulta a madeira, e a vara lhe responde, porque o espírito de prostituição os engana, e prostituindo se aparta da sujeição do seu Deus. O povo consulta um pedaço de gesso, pedaço de madeira, e o que está por trás daquela imagem é um demônio. Por trás de uma imagem de escultura
tem um espírito de prostituição. Esses dias eu fui numa quermesse, passei na frente de uma quermesse, estava a imagem de um santo, e o povo bebendo cachaça, fumando maconha, e era sertanejo alto. Por quê? Porque por trás dessas imagens há um espírito de prostituição. Todo católico gosta de tomar uma cachaça, fumar um cigarro, ir pro boteco e encher a cara de cachaça. Porque tem um demônio por trás, uma entidade maligna. Qual que é essa entidade? Rainha dos céus. O que o povo fazia em Jeremias 44? Oferecia bolos, libações, festas em homenagem a essa rainha. Os demônios ficam por trás das imagens de escultura, e acende vela e mais vela, e o povo entrega a prostituição. Uma geração de velhos sem vergonha, velhos sem vergonha, velhos sem vergonha, pedófilo, assediador, lascivo, e depois vai rezar para a Aparecida. Tá cheio. Por que esses velhos ficam tudo na praça aí? O traseiro das mulheres e com um crucifixo no pescoço. Em vez de caçar o que fazer, ler uma Bíblia, se converter, não. Aposenta pra ficar. Me chama de vagabundo aqui. É? É? Vagabundo, vai trabalhar. Meu povo consulta a sua madeira, e sua vara responde, porque o espírito de luxúria o engana, e prostituindo se aparta da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes, queima incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álamo, do almeiro, porque sua sombra é boa. Por isso as suas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Eu não sei porque na minha casa os meus filhos vê demônio. Por que você tem imagem de escultura dentro de casa? Eu não sei porque a bebedeira não sai de casa. Por que você tem uma imagem Aparecida na geladeira? Você tem um São Jorge Guerreiro da Macumba. Você tem um preto velho lá. Você serve a pombagira. Por isso que seus filhos adulteram. Seu filho está virando gay, a tua filha está virando prostituta, está virando lésbica. Por quê? Porque você adora demônios. Você adora demônios. Tira a imagem de escultura de dentro de casa. Tira esses ídolos de dentro de casa para você ver se as coisas não mudam. Maioria das pessoas que frequentam terreiro de macumba estão na depressão, com espírito de suicídio, e tem o caráter desviado. Camarada é homem, vai pra macumba, vira gay. A mulher é uma mulher de Deus, vai pra macumba, vira prostituta. Baixa a pombagira no homem e na mulher, e a mulher vira prostituta e o homem começa a virar gay. Quase 100% dos macumbeiros é homossexual. Tem um macumbeiro na minha cidade que ele é casado com o próprio enteado. Uma vez pegaram ele no meio do mato com o enteado tendo relação sexual. Macumbeiro. Porque você se torna a imagem e semelhança dos demônios. Você se torna a imagem e semelhança dos demônios. Todo boteco tem uma imagem da Aparecida. Todo boteco, porque é a rainha dos céus, a
A deusa, braço direito de Satanás na terra, faz o povo prostituir e encher a cara de cachaça. Sacrificam no cume dos montes, nas encruzilhadas. Vamos matar uma galinha, vamos fazer isso, vamos fazer a macumba. E depois da morte vai para o inferno. E aí se entrega a prostituição, se entrega a luxúria. Por isso os filhos, a nora, os netos estão tudo na prostituição, tudo desviado. Por que eu falo que essa Aparecida é a deusa das religiões? Porque ela tem no espiritismo, ela tem na macumba, Iemanjá, ela tem no quimbanda, umbanda e candomblé. Até o Islã tem uma Maria que é adorada. E até pastor reverencia essa Aparecida. Por que os pastores não pregam contra a Aparecida? Porque ama ela. Tem um pastor na minha cidade, a minha rainha, minha rainha, minha rainha, minha rainha. Porque ele é devoto. E aí está associado com o catolicismo. Teve festa lá, Regis Danese, a barraca da Amor e Cuidado e a barraca do padre do lado. Ecumenismo religioso. E por falta de conhecimento da verdade, o povo está indo para o inferno. Por falta de conhecer a verdade, o povo está indo para o inferno. Não castigarei vossas filhas quando se prostituírem, nem as vossas noras quando adulteram. Porque eles mesmo com as prostitutas se desviam, com as meretrizes sacrificam. Pois o povo não tem entendimento, será transtornado. A culpa da tua casa está na desgraça. A culpa dos teus filhos está no homossexualismo, está na bebedeira, está no cigarro, na prostituição. É porque você adora demônios. Você colocou o diabo dentro de casa. A culpa de seus filhos está desviada de vocês, pais e mães, que consagra seu filho no terreiro. Vai batizar seu filho na católica. Dá banho de sal grosso no terreiro no filho. Entrega o filho para o Zé Pilintra. A culpa é de vocês. E vocês vão ser queimados no inferno. Aí vou levar meu filho lá no terreiro para tomar um banho de champanhe. Vou levar meu filho lá na macumba para tomar um banho de pipoca. Você está entregando seu filho a Satanás. Tem que consagrar o seu filho ao Senhor. Não é a senhora não. Aí deixa o filho de Zé Pilintra, deixa o filho de Preto Velho. Ai não, meu filho está indo para o inferno. E Deus vai castigar. Porque você está entregando seus filhos a demônios. Aí ele cresce, um prostituto, um ladrão, um assassino. Cresce, um rebelde, porque você consagrou ele para o diabo. Deus não vai requerer da mão dele não, vai requerer da sua. Ah, vou levar meu filho lá na Disney. A Disney, um antro de homossexualismo. Os fundadores da Disney eram homossexual, casaram entre eles. E tá cheio de pastor indo para Disney. Vamos lá para Disney. Vamos lá, e vai, você leva lá seu filho para Disney, cheio de homossexual lá, o espírito do homossexualismo. Ai, meu sonho é ir para Disney. Meu sonho é ir para Israel. Você sabe como que Israel é comparado em Apocalipse? Terra do Egito e Sodoma, as duas piores cidades. Uma cidade gay e uma cidade idólatra, tudo em Israel. Sodoma e Egito. E o pastor vai lá em Egito, vai lá em Israel. Vamos lá consagrar vamos consagrar os irmãos. Ela está consagrando ao diabo. Ao Deus Refã,
Aí vem com a bandeira de Israel, que é a estrela de Moloque, estrela do deus Reifã. Davi não tinha estrela de Davi, não, isso é mentira. A Bíblia não fala de estrela de Davi. Tudo feitiçaria. A terra está cheia de feitiçaria. Vamos lá para a Disney. A Disney, os fundadores da Disney eram homossexual. Nos desenhos eles colocam a mensagem subliminar de homossexualismo. Por isso que essa geração está virando gay. Porque o espírito de prostituição desvia o povo. Ainda que tu, Israel, queira prostituir, contudo não se faça culpado, Judá. Não venha, Gigal, não subais a Bet-Ave. Não jurei dizendo, viva o Senhor. Porque como uma ovelha obstinada, uma geração com ovelha obstinada se rebelou, Israel. Agora o Senhor apacentará como um cordeiro, num lugar espaçoso. E Efraim está entregue aos ídolos. A sua bebida se foi lançar a luxúria. Continuamente os seus governadores amam a vergonha. E um vento envolveu nas suas asas, envergonhas por causa do seu sacrifício. Não tem conhecimento de Deus. A terra não tem conhecimento da verdade. Deuteronômio 7, versículo 25 e 26. As imagens de escultura dos seus deuses queimarás no fogo. As imagens de escultura dos seus deuses queimarás no fogo, e a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem tomará para ti, para que não enalces nela, pois é abominação ao Senhor. Pois é abominação ao Senhor teu Deus. Não porá, pois, abominação em tua casa, para que não seja amaldiçoado. Assim como ela de todo detestará, e de todos abominará, porque é maldição. Uma imagem de escultura é maldição. Crucifixo, medalhinha, doar, tudo isso é maldição. Deus não quer que você coloque essas coisas dentro de casa, porque você vai estar entregando a sua família a demônios. O mundo espiritual está infestado de demônios. O mundo espiritual está infestado de demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Antes disso, as coisas que os pagãos sacrificam aos demônios e não a Deus. Não quero que vocês sejam participantes com os demônios. Não podereis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quermesse, festa junina, carnaval, rituais, são sacrifício a demônios. Você vai no carnaval, você vê a Aparecida lá. Todo feriado é consagração a demônios. Todos feriados. Porque as lideranças religiosas e lideranças políticas estão tudo afundado na maçonaria e no satanismo. Prefeito, governador, padre, pastor, está tudo afundado no catolicismo e na maçonaria. E Deus não quer que nós façamos parte desse sistema político, desse sistema religioso. Você precisa ter conhecimento de Deus, para você não ir para o inferno depois da morte. O povo leva na brincadeira. O povo acha que o inferno não existe.
Só que depois da morte, você vai ter uma surpresa depois da morte. Por isso que eu falo para você, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O Espírito diz à igreja. E